Boa noite. Olá. Vamos lá, nosso último momento do dia. Hoje foi um dia intenso, né, Gabi? Para mergulhar na neuroarquitetura de várias formas. Estamos aqui hoje, fizemos já 2 talks. Tivemos a presença de 2 alunas muito queridas para mostrar como que elas estão colocando todos esses conceitos que a gente vai falar agora em prática, né, Pri? É sobre isso. E entender que o ambiente, até a gente estava trocando com algumas pessoas que estavam aqui desde o início, né? Pode ser muito mais do que uma questão estética, do que uma questão funcional, mas quando a gente se dá conta de que o ambiente realmente tem um impacto direto no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, dos adultos, de qualquer fase da vida, a gente entende realmente a importância dos espaços físicos e o quanto que, quando a gente começa a coletar dados, né, Gabi? É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Quando a gente começa a ter dados, como as pessoas estão reagindo a esses estímulos do ambiente? O que elas percebem mais? O que daqui a pouco elas lembram mais? Para daí a gente se dar conta de ser ainda mais assertivo para os próximos projetos e fazer um projeto realmente baseado em dados, né? Que isso, na verdade, nós enxergamos não só mais como uma tendência, né? Isso é o caminho de evolução de metodologia de projeto, é uma forma de inovar na nossa metodologia, que muitas vezes a gente vem lá das nossas formações mais incentivados a desenvolver um projeto muito mais somente com a intuição, e a ideia aqui é não deixar a intuição de lado, mas é utilizar dela, incluir os dados, incluir a ciência, para daí a gente ter um projeto não só mais assertivo, mas que performe também para o nosso cliente, né? Para que ele perceba no uso do espaço os objetivos que foram construídos desde lá do início da sua concepção. E daí, sim, trazer esse termo que a gente tanto fala de neuroarquitetura realmente com profundidade para os projetos, né? Então, eu acho que vale até... Já começamos a falar um pouquinho da temática, mas, né, quando a gente se apresenta, e é legal a gente falar, né, Gabi, a NeuroArq começou lá em 2019, nós fundamos a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura a partir de muitos valores em comuns, porque nós duas estudamos esse tema nos Estados Unidos, mas lá no início ainda era um pouco até difícil de explicar o que era neuroarquitetura. E a gente vê que esse termo se popularizou ao longo dos anos, e que coisa boa, acho que mais pessoas se dando conta de que os ambientes podem ser mais do que uma questão estética, como falamos antes, mas a importância de, nesse momento em que estamos, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento de ferramentas, a gente poder trazer esse assunto realmente com profundidade e que os profissionais tenham segurança de dizer: estou fazendo algo que envolve neurociência, que envolve psicologia. Então, a gente sai desse nível superficial e a gente começa a entrar em camadas mais profundas quando a gente se debruça a olhar em dados que são obtidos a partir desses projetos. E o que é mais legal disso, gente, isso é exclusivo Brasil, né? Isso, na verdade, foi uma forma que nós encontramos dentro dos nossos estudos, então, tanto eu como o Pri estudamos esse assunto no exterior, de como que a gente poderia adaptar esse conteúdo que é tão rico, que é tão transformador, para a prática, não só para a prática, mas para a prática brasileira. E foi justamente nessa jornada, através desses anos, que a gente foi lapidando a metodologia, organizando melhor as ferramentas para que hoje a gente conseguisse olhar para dados, olhar para o que a gente já está colhendo com essas ferramentas, que são completamente acessíveis para qualquer profissional consegue utilizar dessa metodologia, então é possível de qualquer pessoa no Brasil e também fora do Brasil utilizar desse método, e a gente tem visto o quanto transformador isso é, né, Pri? Acho que até valeria a gente contar um pouquinho dessa jornada, assim, de construção do que foi isso. Vamos contar, até porque tem pessoas aqui ao vivo conosco que talvez nos conhecem há mais tempo, tem pessoas novas, a gente também está gravando esse talk, então talvez quem está assistindo essa gravação talvez desconhece. Quando a gente fala que iniciamos uma academia em 2019 falando sobre neuroarquitetura, algo que parecia estranho ainda, mas naquela época a gente conseguiu começar realizando esse super evento, né, Gabi? Foi o pilar, foi onde tudo começou. Então, em 2019, nós tivemos a nossa primeira conferência. E por que é legal olhar
para a história, porque daí vocês vão conseguir compreender o que de sementinha foi plantada em cada ano para a gente chegar hoje de uma forma mais sólida, de uma forma mais responsável e com mais maturidade a olhar para esses dados que no final a gente quer dividir com vocês. 2019, então, nós tivemos a nossa primeira Conferência Nacional de Neurociência e Arquitetura, o NeuroArquidei, que foi justamente nesse evento que a nossa Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura foi fundada. E lá também a gente já teve a possibilidade de construir uma formação nesse tema. Então, tivemos a primeira turma de formação continuada em neuroarquitetura do Brasil. E aí, o que aconteceu no ano seguinte, gente? 2020. Vem pandemia, né? Vem pandemia, aos 49 do segundo tempo, antes de fechar tudo, a gente estava realizando essa foto, que foi a nossa segunda conferência, daí num formato internacional. Então, a gente trouxe palestrantes do exterior para estarem conosco, lançamos uma segunda turma de formação continuada e também, junto com isso, entendemos que precisaria ter uma plataforma de estudos complementares, que seriam estudos que não necessariamente seguem uma trajetória, né, um curso de início, meio e fim, mas uma plataforma onde a pessoa pudesse consultar e pudesse ter acesso a esses conteúdos a qualquer momento. E aí, 2021, ainda ano de pandemia, nós conseguimos realizar a terceira Conferência Internacional de Neurociência e Arquitetura, que aconteceu num formato híbrido também com profissionais internacionais no online, e realizamos esse evento presencial em São Paulo, daí por um grupo menor, justamente por conta da pandemia. Mas olha só que legal, em 2021 também foi um ano que a gente continuou organizando a nossa formação num formato mais sólido, com o desenvolvimento da nossa metodologia, e também fundamos o nosso Laboratório Brasileiro de Neurociência e Arquitetura, porque a gente começou a se debruçar em formas práticas de como que a gente poderia levar esse tema, de fato, para o mercado. Porque quando a gente olhava para o que acontecia no exterior, e a gente vai mostrar um pouquinho disso para vocês, a gente via que essa era uma área que era muito desenvolvida na parte mesmo de pesquisa, de ciência, dentro das grandes universidades. Só que como que a gente poderia trazer algo que parecia tão distante para uma prática de mercado brasileiro? E com a fundação do nosso laboratório, a gente começou a se debruçar formas de fazer isso, e foi quando, em 2021, nós lançamos as nossas duas ferramentas. No início de 2021, lançamos a EAPA, daqui a pouco a gente vai fundamentar um pouquinho para vocês o que são essas ferramentas, e no final, lá na conferência, em outubro, nós lançamos a EAME. E é a partir dessas ferramentas que a gente está começando a olhar para os dados, o resultado que essas ferramentas estão trazendo. Mas aí, só para concluir essa linha do tempo, então a gente chega depois, né, 2022, que é um ano que a gente se debruçou muito em desenvolver, em se aprofundar ainda mais no que a gente já vinha fazendo. Então, foi a quarta turma da formação continuada. Tivemos o lançamento de um curso, que é um curso de curta duração, também hoje já certificado pelo MEC, e também lançamos essas ferramentas no formato digital. Porque o que a gente começou a se dar conta? As ferramentas que iniciaram no formato físico, muitas vezes, quando a gente faz projetos coletivos, e eu estou vendo aqui a Samantha, que é autora desse projeto lindo, mas tem muita experiência em mercado corporativo, né, Samantha? Às vezes a gente vai fazer um projeto que não é só 4, 5 pessoas que a gente quer ouvir. 600 pessoas. E como é que você aplica uma ferramenta manual, física? Como é que tu compila esses dados? Então, foi aí que a gente decidiu investir, isso é investimento próprio nosso, com programadores, para que a gente pudesse levar essas ferramentas para um formato digital e facilitar, então, para esses projetos com mais pessoas. Depois, 2023, nós tivemos a nossa quarta Conferência Internacional de Neurociência e Arquitetura, num formato Summit, também com profissionais internacionais incríveis, super referência para nós. Mantivemos o nosso curso do Experience já na validação do MEC, então ele é um curso de extensão universitária, e também lançamos o nosso livro, Ambientes que Inspiram, que traz toda essa metodologia num formato de livro, onde você também vai poder acessar não só o raciocínio das ferramentas, mas também aplicá-las, colocar já em prática. Para daí a gente ir para 2024. E 2024, então, também foi um ano que a gente aprimorou muita coisa. Então, a gente aprimorou a nossa metodologia, que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Assim como a gente começou a publicar esses primeiros resultados que a gente estava obtendo com as ferramentas. E também lançamos o nosso curso daí com mais profundidade ainda, que é o nosso MBA. Inclusive, temos alunos que estão aqui que fazem parte dessa formação.
Até que chegamos em 2025, né, onde a gente tem o lançamento desse nosso primeiro Trend Book da neuroarquitetura, que é justamente esse compilado dos dados que a gente quer dividir com vocês, que qualquer pessoa pode ter acesso, é gratuito, inclusive a gente faz o convite para que você baixe o seu exemplar do Trend Report e tenha acesso ao que essas ferramentas hoje já estão trazendo para a gente sobre percepção ambiental e sobre memória ambiental. Também teremos agora em 2025 a nossa 5ª Conferência Internacional, vai acontecer em São Paulo, todos estão convidados em outubro desse ano, e também continuamos aí com a 2ª turma do nosso MBA. Então, fizemos essa linha do tempo como uma forma de se apresentar, né? Nós duas temos muitos valores em comum e por isso que a gente decidiu, né, Gabi, seguir com essa jornada, especialmente vendo porque as coisas já estavam acontecendo fora do Brasil, mas a gente queria se dedicar a isso no nosso país e desenvolver esse assunto. Então, tudo que a gente vai apresentar daqui para frente para vocês é muito nós, é muito a nossa essência, é muito do que a gente foi ao longo desses anos amadurecendo e entendendo que é um caminho. Porque quando a gente fala hoje em se aprofundar em neuroarquitetura, talvez quem já ouviu falar sobre esse tema, se interessa por isso, existem hoje várias formas, em vários lugares. Então, o que a gente vai apresentar aqui é muito autoral, é muito o que realmente a gente acredita e que a gente vê sendo validado pelos nossos alunos e também por nós, que também somos profissionais de mercado. Então, quando a gente fala de uma metodologia, né, como que a gente desenvolve projetos de neuroarquitetura, e vale dizer que quando a gente fala neuroarquitetura, a gente está falando de um termo popular, a gente está falando de um estudo muito sério, que a gente gosta de reforçar aqui, que é a neurociência aplicada à arquitetura, e que existe e precisa existir uma base neurocientífica. Hoje a gente, como a gente falou antes, viu que o termo se popularizou, mas o quanto que realmente está sendo falado sobre essa base sólida científica que precisa ser incluída. E daí, quando a gente estudou fora do Brasil esse assunto, foi nos apresentado um caminho que, como a Gabi falou, era um caminho muito relacionado à pesquisa. Então, como é que seria um caminho para desenvolver um projeto com uma base neurocientífica? Desenvolver pesquisas para os projetos. E a gente viu e conheceu laboratórios, inclusive dentro de escritórios de arquitetura, grandes escritórios no exterior que fazem isso, que desenvolvem pesquisas mesmo, com equipamentos, com um time super multidisciplinar para conseguir fazer uma pesquisa e depois solucionar um projeto. Porém, a gente, quando veio para o Brasil, a gente começou a se debruçar se não existia uma outra forma, gente, porque isso tudo envolve muito tempo, muito custo, e a gente sabe que isso não é a realidade de muitos escritórios, nem mesmo do nosso naquela época, né? Só hoje a gente conseguiu montar um laboratório, mas no início não era possível isso. Então, a gente seguiu para um outro caminho, e que é um caminho que a gente desenvolveu a nossa metodologia, baseado em pesquisas que já existiam. E, na verdade, esse tipo de método não é novo. A gente tem um estudo, que são os projetos baseados em evidências, Evidence-Based Design, talvez vocês já ouviram falar, que inclusive a área da medicina utiliza muito desse recurso. E o que a gente fez? A gente pegou esse método, que já é aplicado em outras áreas, e trouxe para a área da arquitetura e do design. E daí, como é que a gente faz isso, então? A gente olha para o que já tem de publicação científica existente. Óbvio que isso exige estudo, dedicação, isso exige também algum conhecimento multidisciplinar, ao menos a gente tem que saber ler um artigo científico e adaptar isso para o nosso meio. E também trazer ferramentas, mas daí ferramentas práticas, que não exigiriam um custo muito alto comprando um equipamento, que às vezes a gente nem consegue ler o resultado dele. E aí, como é que a gente começou, então, essa busca? Quando a gente decidiu ir para esse caminho, né, Gabi, a gente então vamos olhar para o que já tem de pesquisa existente. E isso, preciso confessar que não é muito fácil de se fazer, né? Ainda mais lá no início. Então, em 2019, quando a gente começou a encontrar alguns artigos que falavam sobre o impacto dos elementos do ambiente no nosso comportamento. E daí, com o passar dos anos, a gente começou a consolidar um pouco mais isso, inclusive com um time multidisciplinar. Então, a gente começou a ter neurocientistas, psicólogos, também na academia, nos ajudando nessa coleta desses artigos. Fazendo a curadoria desse artigo, dos artigos, né? Porque não basta ter um artigo. Nossa, só um artigo já é suficiente? Calma, mas qual foi a metodologia? Ela é replicável? A gente consegue... Então, você precisa entender se o artigo é um bom artigo ou não. Então, quando foi publicado? Onde foi publicado? Com quem foi feito o estudo? Então, tudo isso realmente é complexo.
E daí, a partir desse levantamento, então, que a gente fez lá no início, a gente encontrou diversos artigos. E o que a gente começou a fazer? Vamos criar categorias para conseguir ter mais clareza das informações que vinham no artigo para a gente colocar nos projetos. E quando a gente criou essas categorias, a gente deu um nome para isso, então a gente chamou de variáveis ambientais. Então a gente começou, por exemplo, a relacionar todos os artigos que saíam sobre iluminação. Então isso era uma variável. Todos os artigos que saíam sobre sons, isso seria uma variável. Então a gente começou a criar essas categorias, que lá no início, em 2019, a gente chegou em cinco elementos do ambiente que a gente via que impactavam no nosso comportamento. Depois, em 2021, a gente fez uma revisão desses artigos, a gente chegou em 7 variáveis, para daí, em 2024, a gente chegar em 9 variáveis. E aí, se eu perguntar para vocês, que variáveis são essas? Vocês têm algum palpite? Eu falei aqui, iluminação, som. O que mais impacta no ambiente? O que vocês acham? Cor, perfeito. O que mais que impacta? Forma. Cheiro, olha, daí começam a entrar variáveis que a gente não enxerga, mas que impacta, né? Então, quando a gente fez a primeira relação, o que a gente viu? Os aromas, os cheiros, a biofilia, e biofilia é, né, a presença de algo vivo nos ambientes, amor pela vida, então é vida no ambiente, as cores, as formas e os sons. Então, essas foram as 5 primeiras. Depois, lá em 2021, a gente se aprofundou nelas e a gente incluiu iluminação e temperatura e também personalização. Personalização significa o quanto que o ambiente ele é personalizado para as pessoas. Não é a pessoa que tem que se adaptar ao meio. O meio se adapta à pessoa. Isso tem a ver com inclusão, isso tem a ver com acessibilidade, com ergonomia. Depois, em 2024, o que a gente fez? Se aprofundando nessas variáveis, a gente trocou um pouquinho a nomenclatura delas para deixar um pouco mais claro o que a gente estava estudando. Então, os aromas a gente passou a chamar de odores e sabores, as formas e materialidade. E a iluminação e temperatura, a gente viu que era necessário separá-las. Então, a gente chegou numa nova categoria, que é o clima e ar, e daí aqui envolve temperatura e envolve qualidade de ar também, assim como a parte de ocupação e relações. O quanto que esse ambiente está sendo ocupado pelas pessoas e qual a relação entre elas. E aí, com isso, gente, a gente, então, estava muito comprometida em defender a ideia a partir de artigos científicos, mas o que a gente começou a se dar conta? Que as pessoas percebiam essas variáveis de forma diferente. Então, como foi falado aqui, por exemplo, o cheiro. Tem pessoas que são mais sensíveis a cheiros, tem outras que são menos, né? E a gente começou a ver que isso acontecia em todas as variáveis, porque a gente pode desenvolver essa nossa sensibilidade. E foi aí que surgiram, então, as ferramentas. Então, a gente disse, tá bom, a gente precisa ter uma forma de entender a percepção diferenciada das pessoas, mas que fosse muito prática, que fosse muito acessível, e que eu não precisasse virar uma psicóloga para fazer isso, né? Que a gente pudesse realmente ter um recurso. E essas ferramentas, então, são ferramentas que vieram com esse objetivo. Primeiro, a EAPA, Escala de Autopercepção dos Ambientes. Nossa intenção era que a pessoa tivesse uma ferramenta que pudesse dizer como ela percebe a cor, como ela percebe a iluminação, como ela percebe os cheiros e todas aquelas variáveis que a gente viu, independente da nossa percepção enquanto profissional, então realmente para ouvir o outro. E depois que a gente fez a EAP, a gente começou a rodar e aplicar a EAP, a gente viu que muito da percepção das pessoas tinha a ver com memórias. Então, o que isso quer dizer? Se a gente está aqui num ambiente que talvez tenha essa tonalidade maravilhosa que puxa mais para o vermelho, hoje eu estou de vermelho, e eu sou colorada, e a gente está aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode associar cor, que falamos aqui, às vezes a questões de memórias pessoais. E eu posso gostar do vermelho, mas Gabi não. Então, a gente viu que a gente também precisava de uma ferramenta que puxasse as memórias das pessoas para a gente entender por que ele gosta disso. Por que ele acha isso interessante? Por que ele percebe mais isso? Então, é isso que aconteceu. Foi assim que surgiu a EAME, que é a Escala de Ambientes Memoráveis. E são essas ferramentas, gente, a partir, então, do levantamento que a gente está fazendo, que a gente vai mostrar na sequência os dados. Mas só para exemplificar o que é o papel de cada uma delas. Então, enquanto a gente precisa entender a percepção de uma pessoa que está no ambiente sendo expostas a esses elementos que a gente falou, essas variáveis, é a EAPA, ferramenta de percepção, e a IAME vem com o objetivo
de olhar para as memórias. Então, na hora da gente fazer um projeto, eu já posso fazer um projeto intencionando o que você quer sentir nesse espaço, o que você quer viver, como a Bárbara trouxe antes do talk. Porque quando a gente pergunta isso, a gente consegue puxar nas memórias da pessoa. Se ela me diz, eu quero sentir leveza nesse espaço. Tá bom, o que é leveza para você? Que memórias você tem sobre leveza? Eu tenho o pé na areia, o mar. Então, eu vou ter uma referência de memória. E daí isso a gente traz de forma intencional no projeto. E como a gente falou, essas ferramentas hoje estão no formato digital. Então, a gente consegue aplicar isso com muitas pessoas ao mesmo tempo. E aí, para fechar, então, essa parte, de uma maneira bem tangível agora, tá? A gente queria mostrar para vocês o que é o nosso método, como aplicar isso. E então, chegamos na nossa metodologia, e, de novo, essa metodologia ela é super desenvolvida nos nossos cursos, mas de uma maneira bem objetiva aqui para vocês, tá? O primeiro passo, vocês sempre vão nos ouvir falar, começando de dentro para fora. Porque foi isso que nós fizemos, né, Gabi? Quando a gente começa se permitindo sentir os espaços na gente, a gente começa a se dar conta do quanto que, às vezes, uma intervenção pode ter um impacto significativo. E daí a gente consegue levar isso com mais propriedade e a gente consegue entender as reais necessidades do cliente. Então, o segundo passo é se aprofundar no briefing. Então, não é negar o briefing que cada um já faz, mas incorporar as ferramentas, por exemplo, que vão nos trazer essa profundidade no entendimento sobre o cliente. Depois, a gente analisa esses dados que a gente está coletando, então, no nosso briefing, com as ferramentas, para daí a gente olhar para a ciência. Aí a gente vai buscar aquelas pesquisas que a gente falou antes. Como é que eu vou especificar a biofilia nesse projeto? Como é que eu vou especificar aromas, cores, sons, formas, iluminação, personalização, climiar, ocupação? Então, se eu trago a ciência, se eu trago essas pesquisas, eu consigo defender algumas ideias. Porque, às vezes, quando a gente começa a trabalhar com projetos maiores, e, de novo, eu vou olhar para ti, Samantha, porque é o corporativo, e eu amo o corporativo, mas, às vezes, um projeto corporativo eu preciso defender muito bem uma ideia, né? Então, se eu mostro uma pesquisa, um estudo que demonstra que uma determinada temperatura de cor pode contribuir na forma como a pessoa se concentra no trabalho, caramba, eu estou embasando, não é eu acho que isso vai ser bom ou eu acho que isso vai dar certo. Só que aí não adianta só a ciência. Então, a gente já viu que a gente precisava desses dados juntos, que são personalizados. Então, a gente une os dois. E a partir disso a gente cria diretrizes para o projeto. O projeto ele passa a ser mais redondo, porque daí você já tem as diretrizes, já entra no desenvolvimento do projeto. E, por fim, a gente sempre sugere aos nossos alunos ter uma avaliação de pós-ocupação. Voltar no projeto e validar se essa hipótese que a gente está criando aqui, de fato, está validada. Né? E daí isso é um processo de aprendizado, e isso a gente aprendeu com os próprios neurocientistas. Né? Depois que a gente desenvolve a pesquisa, a gente publica, para daí uma próxima pesquisa ser já feita com aquele aprendizado. E aí, resumindo, para já passar para a Gabi, então, o que é para nós fazer neuroarquitetura hoje? É, de fato, ter um processo de projeto baseado em ciência e baseado em dados, e utilizar de ferramentas de percepção e memórias para que a gente possa realmente ser assertivo. Isso é a nossa metodologia, isso é a nossa forma de fazer arquitetura e é a forma que a gente vem ensinando já desde lá de 2019 e que também está publicada no nosso livro, então algumas pessoas aqui já têm o nosso livro, Ambientes que Inspiram, e que a partir de agora a gente também vai dividir com vocês o que está publicado nesse Trend Report, então o primeiro relatório de tendências com base na neuroarquitetura. A partir daí, Gabi, já vou passar para ti, para a gente fazer essa apresentação. Eu queria só fazer um adendo, porque enquanto você estava apresentando a metodologia, né? E hoje eu também estou me debruçando muito a entender quais metodologias de processo de projeto existem no mundo. Existem, inclusive, pesquisadores, né? Arquitetos que se debruçam com relação a isso. E dentro do que já foi desenvolvido em metodologia de projeto na arquitetura, hoje a gente entende que esse tipo de metodologia é a mais completa. Por quê? Porque ela traz direcionamento. Então, muitas vezes a gente não sabe por onde começar o nosso projeto. Muitas vezes a gente sai da faculdade assim, tá, peguei um cliente, por onde eu começo? Não sabe nem por onde começar. Né? E ele já dá um direcionamento, olha, são esses os pontos que você precisa talvez solucionar no seu trabalho. Então, dá direcionamento, ele envolve o ser humano
porque ele faz com que o cliente seja parte do processo. E vocês sabem o que é ser parte do processo, gente? É gerar conexão. Tem um artigo que eu adoro que chama The IKEA Effect. O que é isso? Efeito IKEA. Conhecem a loja IKEA de móveis? O que traz esse efeito? Qual foi o que essa pesquisa do IKEA trouxe para a gente? De que o envolvimento que a pessoa tem em construir um mobiliário, porque quando você vai numa loja do IKEA, você compra o móvel, mas é você que tem que montar. Então, o envolvimento seu que você faz ao montar o mobiliário gera conexão. A pessoa ela passa a dar mais valor para a peça. Ela vai olhar para a peça e ela não vai mais ver o preço que ela pagou, ela vai ver o valor do investimento que ela teve com o esforço que ela teve ali. E aqui a gente está trazendo isso para o processo de projeto. O cliente se sente parte. Se ele se sente parte, ele se sente conectado. Ele vê mais valor, inclusive, no seu trabalho. Então, diretriz, componente humano e componente científico. Então, aqui a gente está pegando 3 braços que são extremamente importantes quando a gente fala de metodologia de projeto. Ele acaba sendo muito mais assertivo. E cria vínculo com o cliente, né? Exato. Quando a gente envolve e a gente entra com ferramentas de memória, gente, às vezes a gente está lá trazendo, resgatando uma memória lá da infância da pessoa, que realmente faz vibrar, que conecta, né? Então, a gente está realmente alinhando também a questão de um vínculo mais profundo. E agora é isso que a gente quer começar a dividir aqui com vocês. Então, esse report está fresquinho. Ele saiu agora, em abril de 2025. E a ideia, gente, é que próximo ano a gente venha com um novo report. A gente vai continuar olhando para os dados. Será que mudou? Será que mudou a percepção das pessoas? Será que a memória ambiental das pessoas também está mudando? Porque, gente, de geração a geração, a gente tem mudanças acontecendo. E a gente precisa estar atento a isso. Isso não é estático. Isso é vivo. Então, a gente está apresentando aqui para vocês o Trend Report 2025. Nos próximos anos, a ideia é que a gente continue esse vínculo que qualquer pessoa pode ter acesso. Então, só para vocês entenderem, a metodologia dos dados analisados aqui. A gente utilizou EAPA, Escala de Autopercepção dos Ambientes, e utilizamos EAME, Escala de Ambientes Memoráveis, que a Pri já falou para vocês um pouquinho qual que é a base, o que essas ferramentas vão olhar. Então, uma está olhando percepção ambiental e a outra está olhando memórias ambientais. O que a gente teve aqui, por enquanto, de dados? Esses dados que a gente está dividindo com vocês é de outubro de 2022, desde o início que a ferramenta começou a rodar no formato digital, até março de 2025. A gente teve, com as 2 ferramentas juntas, praticamente 6 mil respostas, então, de pessoas que aplicaram a ferramenta. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão fazendo os projetos. E fiquem tranquilos, porque aqui a ferramenta ela não pega nenhum dado sigiloso, né? É um formulário que a pessoa faz ela não dá o nome, né? Então a gente não pega nenhum dado sensível dessas pessoas. É simplesmente o retorno dela com relação à percepção ambiental. E a média mensal que a gente tem com essa ferramenta é de aproximadamente 200 respostas. Então, ou seja, esse banco ele está crescendo. A gente está continuando a olhar para esses dados para analisar um pouquinho sobre como essas variáveis ambientais estão impactando na experiência das pessoas. E aqui o que a gente vai dividir nesse report são as 7 variáveis ambientais. Porque lembra que a Pri falou que lá em 2024 a gente ampliou a nossa metodologia para 9? Agora a nossa ferramenta já está atualizada com 9. Então, os próximos, a ideia é continuar olhando para a expansão mesmo dessa metodologia. Mas nesse relatório, o período que foi feito, ainda não existiam as 9. Por isso que aqui a gente está trazendo as 7. E essas avaliações, então, foram diversos ambientes avaliados, então, residencial, corporativo, institucional, de saúde, comercial. O que a gente vai dividir aqui é a condensação de todos eles, a gente não vai olhar para os dados específicos de cada tipologia. No futuro a gente pode fazer isso? Pode. Mas agora a ideia é olhar para o macro, ter uma ideia mais ou menos de como é a percepção das pessoas no geral. E quando as pessoas começam a fazer a aplicação da ferramenta, e aqui eu já quero dividir com vocês um pouquinho do que a EAPA trouxe para a gente. Ela tem que dizer como ela está se sentindo no local que está sendo avaliado por ela. Então, percepção desse espaço traz um sentimento, traz uma sensação. Como você está se sentindo? E do que a gente coletou, dos pontos positivos,
O que era mais percebido pelas pessoas era a questão de atenção e foco, relaxamento, depois seguido de calma, inspiração, satisfação, alegria. E vocês vejam que positivos ainda está bem maior a percepção do que negativos. Ou seja, os ambientes que as pessoas avaliaram eram ambientes mais positivos do que negativos. E nos sentimentos negativos, o que a gente vai ter? Como primeiro foi o sentimento do desconforto. E desconforto tem muito a ver com o ambiente também, né? Se você está se desconfortável, provavelmente o desconforto deve ser algo mais físico. Então, isso daqui nos chama atenção. Fala, poxa, daquelas pessoas que tiveram uma percepção negativa, está provavelmente mais ligada mesmo ao ambiente físico, ou indiferença. Né? Aquele negócio que, e aí, o que você achou do lugar? Nada. Né? É neutro? Existe ambiente neutro, Pri? Existe? Não existe, gente. A gente está sendo impactado o tempo todo por todas as variáveis. Então, esses são os dados da EAPA. E quando a gente vai olhar para os sentimentos da EAME, e a EAME ela tem uma coisa que ela é diferente. Por quê? Quem aplica a EAME muito mais num processo de briefing. Então, quando você cadastra o seu projeto lá na ferramenta, você vai colocar qual é o objetivo que você quer atingir com o seu ambiente. E o objetivo com um sentimento, que foi um pouco do que a gente ouviu aqui a Bárbara falar, né? O que você quer viver nesse espaço, qual é o sentimento que você quer trazer para esse espaço. E olha só que interessante, na EAME, o sentimento que mais as pessoas estão querendo viver nos ambientes é o sentimento de foco. Alguém aqui se surpreende com esse dado? Quem aqui está com falta de foco na vida? Na vida não, né? Nas atividades cotidianas. Quem aqui está o tempo inteiro sendo distraído por algo? Por essa rotina? Por essa vida digital que se fundiu na nossa vida material. Então, não nos impressionou, porque quando a primeira vez que a gente olhou para os dados, a Conchego estava liderando. No ano passado, né, Pri? E esse ano o foco já passou a Conchego. Então, realmente, está todo mundo buscando esse foco, centrar, né? Então, por isso que a gente precisa olhar para o ambiente, porque como que o ambiente pode trazer estratégias de foco para a gente? Isso é possível? Sim, isso é possível. Se eu quero foco, menos distração, o ambiente é chave fundamental. É ele que está dando os gatilhos. É ele que está trazendo o estímulo para que eu tenha certo tipo de comportamento que talvez seja contrário ao foco. Então, esses são os dados da EAME. E aí, quando a gente vai para a hierarquia da percepção das variáveis balanceada, o que é isso? Quando a pessoa faz o preenchimento, em cada variável ela vai dizer se a percepção dela com relação à variável é positiva, negativa ou neutra. A gente contabiliza isso somando ou subtraindo e a gente consegue chegar nessa hierarquia balanceada. Ou seja, do que foi positivo, subtraiu o negativo e o neutro manteve. E aí a gente chegou nessa hierarquia aqui. A percepção das pessoas com relação às variáveis, elas percebem mais, de forma mais positiva, a variável iluminação. Muito interessante isso, né? Então, ou seja, a iluminação é um ponto fundamental que a gente precisa olhar para os nossos projetos. Seguido de cores. E depois, bem seguidinho também de formas, para depois chegar em personalização, biofilia, sons e aromas. Então, se aromas está sendo percebido de uma forma não tão positiva como iluminação, ou ele está sendo negligenciado no projeto, não foi pensado, ou a experiência está sendo ruim, né? E eu acho que é legal esse ponto, Gabi, porque quando a gente fala em especificar essas variáveis do projeto, os aromas ainda não é algo que é tão recorrente de ser especificado, concordam? Né? A gente ainda não tem tanto conhecimento sobre isso. Mas quando a gente começou a fazer o levantamento das evidências, a gente tem muita evidência já demonstrando o impacto dos aromas, que é algo invisível, como a gente falou antes, mas que pode ter um impacto direto ou positivo ou negativo, porque, como falamos, não existe ambiente neutro. Então, aqui a gente também vê como uma super oportunidade de a gente começar a fazer projetos ainda mais completos, especificando, para não correr o risco de daqui a pouco se tornar algo indiferente ou algo negativo, né?
Exato, e lembrando só, né, que aqui entrou como aromas, porque a gente estava rodando a ferramenta ainda com essa nomenclatura, e depois na atualização das variáveis passou a se chamar odores e sabores. Mas olha só, né, uma oportunidade aqui para biofilia, sons, aromas. Sons, a gente vê também um desafio nos dias de hoje, né? Então aí também demonstra e justifica a colocação dele. Então, esses são os dados da EAPA, como as pessoas estão percebendo as variáveis. Quando a gente vai para EAME, a gente vai olhar para as variáveis de um ponto de vista diferente. Quais variáveis são mais memoráveis? Ou seja, aquela variável que, se eu retomo uma lembrança minha positiva, é a variável que mais vai me chamar a atenção. Então, se eu quero criar ambientes memoráveis, essas variáveis são fundamentais, porque são as variáveis que as pessoas mais lembram. E olha só que interessante, aqui a gente teve uma inversão. Cores, daí seguido de iluminação, diferente ali da EAPA, e seguido de biofilia, ou seja, nas experiências memoráveis, biofilia é um elemento que as pessoas valorizam. E quando a gente vai para a EAPA, elas não estão percebendo no espaço. Então, olha só que interessante. E aí, quando a gente faz o cruzamento dessas informações, a gente vai ver isso. Ó, cores lá é memorável, aqui ela também é percebida. A iluminação é memorável, aqui também ela é percebida. Biofilia é muito memorável, mas olha onde está a biofilia na percepção. Então, a gente precisa olhar para isso. Precisamos projetar ambientes mais biofílicos. Sons também, ó, e aqui é engraçado porque é quase um empate, né? Biofilia seguido de aromas e sons. E olha o papel do aroma na memória. A gente já sabe, né, pelas pesquisas, o quanto o aroma ele é importante no resgate de uma memória. E por isso a necessidade de especificá-lo, né? Então, porque aqui daí a gente vai criando as hipóteses. Enquanto a gente vai avaliando os dados, a gente sabe que o ser humano é um ser visual, né? Então, a gente vê que as primeiras colocações aqui têm a ver muito com questões visuais, as cores, quando a gente vai lembrar de algo. Mas a gente não pode deixar de fora também outras variáveis, especialmente aromas, porque tem a ver com a nossa memória na questão do cérebro mesmo, da fisiologia do cérebro. A área que é percebida quando a gente sente um cheiro, ela está muito conectada com a região, justamente onde armazena as memórias de mais longa data, o hipocampo. É legal que você falou isso, Pri, porque tudo que a gente está aqui trabalhando com relação... A gente está mostrando os dados. Mas é importante dizer que a gente não está afirmando nada, a gente está criando hipóteses olhando para esses dados, né? Então, acho que adorei que você trouxe essa palavra para a gente frisar isso. Então, vamos olhar um pouquinho para cada uma dessas variáveis e entender como que as pessoas estão percebendo cada uma delas. A gente vai começar aí pela mais percebida, por iluminação. Olha só que interessante, as características de percepção da iluminação das pessoas. Então, aqui, de novo, eu estou usando os dados da EAPA, como que as pessoas estão percebendo as iluminações dos espaços. Então, quando a gente vai para o tipo de percepção, a gente vai ver que a percepção positiva está muito mais ligada à luz quente ou uma luz amarela. E aqui a gente já tem uma diminuição do resultado positivo de percepção quando a gente vai para uma iluminação mais fria ou branca. O neutro, quando a iluminação ali ela é mais neutra, ela é mais percebida de forma mais neutra, né, a branca. E o negativo aqui teve um impacto um pouquinho maior do que a luz quente. Então, né, aquela coisa, poxa, não, mas meu cliente gosta de luz branca. Para aquele ambiente, o ideal seria fazer um projeto com luz branca, legal. Se eu estou querendo foco, se eu estou querendo atenção, tá positivo. Mas será que eu estou pensando no ciclo circadiano dele? Porque às vezes vem, né? Ah, não, eu quero minha casa inteira branca. Tá, mas você vai usar essa iluminação que horas? 1h. Meu Deus do céu, né? E aí a gente pode começar a cruzar isso com a ciência, né? Então, como a Gabi falou, se a gente tem uma exposição a uma luz branca num determinado hora, seja 1h, ou seja, já a gente se encaminhando agora, a essa hora. Se a gente começar a ficar muito exposto a uma luz branca, muito provavelmente a gente vai influenciar na liberação da melatonina. E isso vai acabar influenciando na qualidade do sono da pessoa. Então, esse é o tipo de educação também que a gente ainda precisa fazer com o cliente para entender. Luz branca, luz amarelada, né? Como falar sobre temperatura de cor.
Então, esses foram os dados da EAPA. E aí, inclusive, a gente começou a entender a partir, porque a ferramenta ela pega os dados qualitativos e quantitativos. Então, eles têm a possibilidade de colocar um texto ali, dizendo o que ele achou, quais são as características que ele está percebendo daquela variável. E a partir, então, desses textos, dessa descrição, a gente começou a ver que luz natural é um diferencial valorizado, as pessoas realmente valorizam isso. A luz quente e amarela é associada a conforto, então as pessoas colocando ali, que estão percebendo a luz, estão colocando que aquilo é confortável para elas. Iluminação bem distribuída também melhora a experiência. Algumas coisas que a gente viu de negativo, iluminação fria, branca intensa, tende a ser desconfortável. Excesso de luz artificial pode causar um cansaço visual. A falta de iluminação adequada prejudica a funcionalidade. Então, no geral, a gente precisa ter... Aquilo que a gente às vezes fala é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, precisa ser mensurado, precisa ser mostrado para a gente ter embasamento, para a gente ter segurança. Então, o equilíbrio aí entre luz natural, luz artificial, e a gente até já incluiria a personalização da luz, então melhoraria a experiência ainda mais. E aí, isso veio da EAPA. Mas olha só que interessante, quando a gente jogou para as experiências memoráveis das pessoas, quais eram as características da variável iluminação, aqui a gente criou essa nuvem de palavras. Então, são as palavras que são mais repetidas dentro da experiência memorável das pessoas. Então, a gente vê aqui, luz natural como muito. As pessoas realmente vivenciaram algo com luz natural. Temperatura agradável, porque a gente agregava ainda também a parte do clima e da temperatura junto dessa variável, né? Aconchegante, temperatura, quente. Então, a gente consegue ver o que foi mais expressivo na memória das pessoas com relação à variável. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Tá? É interessante olhar para esse tipo de dado para poder desenvolver projetos mais embasados? Seguindo, então, esses são os dados da EAME, seguindo para cores, tá? E olha só que legal que a EAPA trouxe para a gente. Aqui a gente conseguiu ver as cores que são percebidas de forma mais positiva, de forma mais negativa. E a cor que venceu aqui de percepção positiva foi... verde. Quem aqui gosta de verde? E é engraçado, né? Porque se a gente fosse olhar, inclusive, para pesquisas da própria psicologia das cores, por exemplo, que foi feito num contexto cultural completamente diferente do nosso, a preferência deles lá na psicologia das cores é azul, se não me engano. Então, a gente começa a ver que, sim, existem diferenças e a gente precisa olhar para essas diferenças. E o branco também percebido de forma positiva, mas olha só, quase empatado com uma percepção negativa também. O cinza aqui, positivo, negativo. O azul, positivo, negativo. O preto, muito similar o preto também, positivo preto, e negativo. Positivo e negativo. Laranja, amarelo, rosa, roxo, vermelho. Mas o que gritou aí pra gente foi a questão do verde. A gente achou esse dado bem interessante, porque vocês veem que a diferença do negativo para o positivo é muito grande. E aí, um pouquinho do que são as características, né, de tendências positivas aí. Tons neutros e naturais são associados à tranquilidade. Cores quentes suaves promovem conforto e aconchego. Paletas equilibradas melhoram a estética e a harmonia. O que vem de negativo, excesso de cores vibrantes pode ser visualmente cansativo. Falta de variação de cores pode tornar o ambiente monótono. E ambientes com tons neutros e toques sutis de cor são bem melhores recebidos. O óbvio que às vezes precisa ser dito olhando para esses dados. Tá, mas qual cor? O que é o neutro? O que é o vibrante? Né? Quando eu começo a dar o nome às cores. E quando a gente vai para a nuvem memorável de cores, o que a gente tem é isso, olha só. O verde está na memória das pessoas, que coisa maluca isso. E ali até aparece madeira, isso era aquele campo que a pessoa poderia escrever, tá? Então também a forma como a pessoa fala sobre cor às vezes vem com nomenclaturas diferentes, ou ali parede, né? Onde é que estava exposto, enfim. Mas olha só, né? O verde ele tá maior e logo depois vem o azul, o branco, o claro, o branco, né? Então realmente a questão do claro, do que é mais suave também moldou a memória ambiental das pessoas. Esse foi o dado da EAME. Opa!
Então vamos agora para biofilia. E o que a gente tem aqui também de dados da EAPA, de características positivas? Presença de vegetação, então foi como o mais avaliado como positivo. E negativo aqui eles também tinham, porque a biofilia envolve muita coisa. Então também veio a questão do desconforto térmico, seguido depois de falta de vegetação, ali senso de bem-estar, harmonia visual e sensação de aconchego, materiais naturais, iluminação natural, contato com o exterior. E aí, quando a gente vai para os detalhes dessas características, e aqui, gente, quando a gente fala de entender, vocês podem até falar, nossa, mas que contraditório. Vocês estavam até agora falando que se projetar somente com tendências não é o caso, e aqui vocês estão falando de tendência. Aqui é tendência nos dados, tá? O que os dados estão nos mostrando, o que a gente está entendendo desses dados. E não exclui fazer uma entrevista de briefing com as pessoas, tá? Para entender se para elas faz sentido isso também. Porque, como vocês viram, a percepção pode ser completamente diferente, né? De tendências positivas, presença da vegetação, assim como a gente viu que foi a característica mais bem avaliada. Contato com o exterior também é altamente valorizado, materiais naturais. E de negativo a falta dele, né? O quanto ele também não está sendo utilizado e o desconforto térmico. Como tendência geral, a integração de elementos naturais é fundamental para o bem-estar, algo que a ciência já vem escancarando para a gente há muito tempo. E aí, quando a gente vai para a nuvem de memórias da ferramenta EAME, o que a gente vai ver é isso, né? Então, planta, natureza, madeira, muita, né? Muita, vista, janela, pássaros, mar. Então, é um pouco do que povoa a memória ambiental dessa variável. Seguimos agora para formas e materialidade. Características de percepção de formas, então pontos positivos, ergonomia, conforto, as pessoas estão realmente percebendo conforto com as formas do mobiliário. Mas daí no negativo também aparece, né? Então por isso que realmente a percepção ela pode variar bastante. Assim como a amplitude de organização e a falta de organização também é percebida aqui na forma, né? Quando você vê aquele local que é tudo muito, com muita coisa, muita informação, tudo muito desorganizado. E aí, quando a gente vai para as tendências, formas arredondadas e orgânicas são preferidas, e a gente também já vê que a ciência já também demonstra isso, né? Tem até uma pesquisa que vai trazer isso de forma mais clara. Ambientes organizados e modernos também são bem aceitos. E tendências negativas, espaços carregados visualmente são confusos, a falta de organização e fluidez no layout gera desconforto e, às vezes, gente, gera uma confusão no wayfinding mesmo. Como que eu vou me localizar nesse espaço, andar por esse espaço? E a tendência ali de formas suaves e layouts organizados são os preferidos. E quando a gente vai para a nuvem de memória ambiental dessa variável, olha só que interessante, grande, já vem logo, e arredondado. É o que as pessoas têm de memória positiva com relação a essa variável. Ou seja, uma ferramenta validando a outra, né? Porque está associada à memória positiva dela. Esses são os dados da EAME. Chegando agora em personalização. E essa variável, como a Pri explicou para vocês, é o quanto esse ambiente se adapta às suas necessidades. Então, entra a questão de inclusão, de acessibilidade, de necessidades, às vezes, que são diferentes, porque para cada pessoa a necessidade pode ser diferente. Eu, por exemplo, gente, o pessoal até chegou aqui, nossa, mas você é baixinha. Eu falei, muito, eu tô de salto. Então, pensa, para mim, a minha casa, a bancada da pia, não vai ser a 1 metro. Né? O armário de cima não vai ser usado. Pegar escada para usar armário de cima não vai, gente. Então, as necessidades variam, porque somos pessoas únicas, com constituições únicas, né? E aí, quando a gente vai para as características de percepção da personalização, organização do espaço, que também já foi apontado lá em formas, ou seja, isso é muito valorizado pelas pessoas. Assim como conforto e funcionalidade, ambiente acolhedor, estética e identidade, mas vocês veem que a organização do espaço ela é muito mais até do que a própria estética e identidade. E usabilidade também, por isso que não adianta só pensar na questão funcional, né? E nos negativos, ambiente frio ou hostil, né? Ou seja, um ambiente que não tem alma,
aquele ambiente que quase não tem essência. Desconforto e ergonomia ruim, também apareceu ergonomia, que é a falta de organização, assim também como apareceu lá na variável de formas. Isso são os dados da EAPA. De tendências, flexibilidade e adaptação dos espaços são valorizados, opções de customização aumentam a identidade do ambiente, e ambientes padronizados e pouco flexíveis são menos atraentes. E olha só que interessante, recentemente eu assisti um podcast maravilhoso do Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro incrível, que ele falou que lá nos Estados Unidos teve uma empresa que resolveu otimizar o seu processo de projeto, tendo um software que gerava os projetos de forma automática. O que começou a acontecer? Os projetos começaram a sair iguais. O que começou a acontecer? Lá no final da cadeia, os clientes começaram a reclamar, não quero igual. Por que está igual? Quero diferente. As pessoas precisam de personalização. Que é um pouco, né, um pouco da contramão aí. Poxa, a inteligência artificial está aí para nos auxiliar? Tá. Mas quem está conduzindo? Quem é o maestro do projeto? Quem é a cabeça pensante? Quem é o cara criativo que está por trás, dando comando? Somos nós. E, Gabi, é muito legal que você falou isso, porque isso tem tudo a ver, por exemplo, com o uso da EAME. Para a gente conseguir, muitas vezes, personalizar um espaço e tocar, e a pessoa dizer, esse espaço é a minha cara, é meu. Eu preciso trazer alguma âncora, alguma referência que ela já tenha para criar essa identidade. Então, é por isso que, às vezes, a gente vê, né, e vê até os nossos alunos contando casos de clientes que, às vezes, intencionalmente colocou lá uma mesa, que era uma mesa da família, e ele se sentiu parte por causa dessa mesa. Ou, num escritório, os colaboradores que, nas salas de reuniões, colocaram fotos dos lugares da cidade. Eles se sentem parte daquela empresa, parte daquele lugar. A gente está aqui numa mostra de decoração no Rio Grande do Sul, onde você entra em um manifesto falando do que aconteceu na nossa cidade, na nossa região. Então, isso é fundamental no dia de hoje para não acontecer o que tu falou, né, Gabi? De ter ambientes completamente iguais, sendo que as pessoas precisam dessa identidade, esse senso de pertencimento. Perfeito, Pri. Quando a gente vai para a nuvem de memórias da variável de personalização, ó, você vê que você falou de mesa, foi a primeira coisa que veio aqui, ó, mesa, casa, espaço, ambiente, cadeira, ou seja, também traz muito do mobiliário que talvez para ele seja um mobiliário de afeto, né, que tenha a ver ali com a história daquela pessoa. Esses são os dados da EAME, chegando agora em odores e sabores, e esse é muito legal também, porque a gente conseguiu ver ali, ó, quais são as percepções das pessoas com relação aos aromas. E de positivo, ó, o primeiro que vem é natureza, seguido de café. Quem é que ama um cheiro de café? Gente, é muito gostoso, né? Você chega num lugar, dá aquele cheirinho de café, você já... Ai, tá bom, vai, me dá um cafezinho, um bolinho, um pão de queijo. Minas, então, é maravilhoso. O que é um pão de queijo? E associa aquele aconchego que as pessoas querem, né? Que estava lá em segundo lugar, depois do foco, é o aconchego, é o acolhimento. E depois a gente vai ver a nuvem de palavras e a gente vai poder entender isso daqui também na memória das pessoas. Então, natureza, café, comida. Peguem isso, guardem essa informação. E nos negativos vieram outros indefinidos, porque às vezes realmente a gente chega no lugar, sente um cheiro desagradável, mas não sabe muito bem explicar que cheiro é esse, né? Materiais e revestimentos também veio como um desconforto, cheiros fortes de comida, cheiro fechado, estagnado, cheiro de animal, poluição e por aí vai. Na questão de tendências, cheiros de limpeza transmitem higiene e organização, aromas naturais promovem o relaxamento, também coisas que a gente vê nas pesquisas, né? Cheiros suaves e doces geram acolhimento e conforto, e no negativo, odores fortes de comida são incômodos, cheiros químicos intensos são desconfortáveis, odores de mofo, umidade são rejeitados, que era até um pouquinho do que a gente estava falando antes, né, da casa saudável. Quanto você também, pela própria construção, você está promovendo, talvez, que não prolifere o mofo, que a umidade não seja um problema na construção. E aí, olha só que interessante, gente, o que veio na nuvem da memória com relação a essa variável. Comida, café. Foi o que a gente viu também do que as pessoas percebem, ou seja, isso está na memória ambiental das pessoas, e quando a gente fala aqui de memória, a gente está sempre olhando para uma memória positiva, então esses dados são dados de experiências positivas que as pessoas tiveram na sua vida.
E aí vamos chegar na última variável, que é sons. Já estamos nos encaminhando aqui para o final. E as características de percepção positiva com relação a essa variável foi, primeiro, e aí tem talvez muito a ver com aquilo que todos nós estamos buscando, que a gente viu lá, que é o sentimento do foco, né? Silêncio e concentração como percepção positiva. Sons naturais, música e som ambiente, uma boa acústica também é percebida. E quando a gente vai para o negativo, barulho alto, ruído externo, eco, reverberação. Aí eles até relacionam, né, isso a dificuldade de concentração, interferência no relaxamento, ruído de ambientes externos. E aí, para as tendências, ambientes silenciosos, então, e é o que a gente tem visto, né? Quanto de nós precisa se refugiar e ter um pouquinho de silêncio? Só que às vezes o nosso silêncio ele não está nem. O ruído é mental, né? Justamente por esse excesso de informação que a gente tem. Sons naturais, vento, pássaro, água corrente, uma boa acústica, melhor experiência também. E nas negativas, ruído externo, conversas em tom alto, com eco interno, barulhos intermitentes, seja de máquina, ar-condicionado, né, geladeira. Recentemente eu estava falando até na minha casa, falei, caramba, por que essa geladeira é tão barulhenta? Porque a gente também vai adquirindo, a partir do momento que a gente começa a perceber mais essas variáveis, a gente também vai criando um pouco mais de sensibilidade com relação a elas. E quando a gente vai para a nuvem de palavras dessa variável, a gente vai ter aqui, ó, aí essa nuvem ela ficou bem ampla, né? Música, pássaro, silêncio, passarinho, pessoas falando, porque às vezes sim, a gente tem memórias positivas de pessoas falando. Sabe qual foi, gente? Eu apliquei EAMI uma vez, eu estava com um problema com o meu pequeno, que estava muito difícil de conseguir sair de manhã, rotina de manhã, não sei de quem é mãe, se é fácil, sair de casa é fácil. A gente sempre sai descabelada, né, um pouco... E tava um desafio em casa fazer com que ele, filho, tá na hora de sair, não é hora de brincar, não é hora de fazer isso que você tá fazendo, agora é hora de sair. E aí eu falei, caramba, como que era na minha casa, né? Deixa eu aplicar a EAMI aqui, porque na minha casa sempre foi tão organizadinho, eu nunca tive esse problema. E aí apliquei a EAMI. E olha só que interessante, a primeira memória que veio para mim foi o som. E talvez, não sei quem tá, talvez vocês do Rio Grande do Sul, não sei se vão ter essa memória, mas eu de São Paulo tenho essa memória muito forte dentro de mim. De manhã, no café da manhã, os meus pais ouviam a rádio Jovem Pan. Então eu saía com aquela música, vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, vambora. Isso marcou geração. Foi a primeira coisa que me veio na mente com a memória que eu tive. Então, olha a possibilidade... E o som, às vezes, você ouve uma música... assim como o aroma, você já é transportado para aquela experiência, né? Então, o quanto a gente também precisa olhar para isso com cuidado. Poxa, a música... Por que não investigar no meu cliente quais são as músicas que ele revivenciou, trazendo essa memória? A gente tem até uma aluna nossa, né? Que fez exatamente isso. E no processo de projeto, ela já traz com o cliente quais são as músicas dele e ela utiliza da música do cliente para também se inspirar no projeto. Então, isso é muito estratégico. E esses são os dados da EAMI. Então, como conclusões aí, quais são as conclusões de vocês? O que esse material marcou desse material? Boa, tem alguma coisa que chamou atenção? Não fiquem tímidos. Ou ainda está muito, nossa, é tanta informação que... Ou é tão óbvio, né? Nossa, mas é tão óbvio. Eu sempre pensei assim e agora eu tenho um dado validando. Muito do que a gente viu, a gente... Nossa, mas isso é óbvio. A gente viu isso em tal pesquisa e agora a gente também está colhendo isso aqui. Alguém tem? Quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta também sobre o processo, sobre as ferramentas? Não? O nosso grande objetivo com isso tudo, né, de produzir esse relatório, disponibilizar de forma gratuita, trazer aqui, é muito realmente para inspirar vocês, mas também para poder dar esse uso, para defender com o cliente, como a gente falou antes. Às vezes, por mais que a gente tenha o conhecimento, gente, por mais que a gente realmente saiba, né, vou fazer um ambiente aconchegante, eu vou botar madeira, eu vou botar uma temperatura de cor mais amarelada, a gente sabe isso intuitivamente, porque a gente já fez tanto que a gente sabe, né? Só que às vezes tem clientes que a gente vai ter que mostrar alguma coisa para validar. Alguém já passou por isso?
Sim, né? Parece que o que a gente está falando não é suficiente. A gente precisa mostrar o material. Então, eu disse, não, nós vamos produzir. Por mais que sejam algumas conclusões talvez óbvias que apareceram ali, é importante. Porque a gente vai ter que educar esses nossos clientes que ainda não têm essa percepção tão clara, né? Exato, e até aqui na conclusão geral a gente tem todo um texto, eu não vou ler, porque senão acho que vai ficar muito extenso, mas vocês vão ter acesso a esse material é gratuito, qualquer pessoa pode baixar, ler, mandar mensagem pra gente, trazer os seus insights, as suas correlações que fez com relação aos seus projetos. E aí o que a gente aprende, né? Eu acho que mais assim, que foi maior, iluminação, biofilia e cores são as variáveis aí centrais. Personalização e autonomia também são fatores-chave. Ambientes que evocam calma, aconchego e alegria são os mais valorizados e mais lembrados. E a frequência e familiaridade do espaço também afeta a forma como as pessoas percebem o ambiente. A gente tende, quando o ambiente é muito habitual nosso, a simplesmente não dar mais conta sobre a questão das variáveis ambientais e a gente já nem lembra mais direito sobre aquele espaço. Quando ele é novo, ele gera uma nova experiência, ele traz a questão do que é memorável, né? Então, muito do que a gente trabalha na NeuroArc, né, Pri, com estratégias de nostalgia e estreia. Então, dessa forma que a gente já vai concluindo esse nosso talk de hoje, quando a gente fala em próximos passos, se alguém aqui saiu inspirado, saiu tentado, talvez, a querer aplicar isso nos seus projetos, sim, como a Gabi falou, a gente quer que vocês baixem esse material. Para fazer isso, a gente tem hoje no nosso site, ou então a gente tem, acho que um QR Code também, não sei se está na sequência, para quem quiser receber este material, é só captar esse QR Code, que a gente, além do Trend, a gente vai mandar para vocês um compilado de todas as palestras que tivemos hoje. Tá? Então, quem por um acaso não pôde participar nas anteriores, a gente vai mandar para vocês, assim como um certificado de participação. Isso mesmo, eu já vou deixar o QR Code aqui na tela para o pessoal escanear. E estamos à disposição, gente. Foi um grande prazer estar aqui na Casa Cor em Porto Alegre, né, Pri? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez, Clube Casa, pelo convite. Obrigada a todos pela presença. É sempre uma alegria poder dividir um pouco com vocês do que move a nossa vida, do que move o nosso coração. E quando é no presencial, ainda é mais especial. O presencial, ele traz um pertencimento, uma conexão que é completamente diferente, né, Pri? É completamente diferente. E eu preciso dizer, enquanto gaúcha, que eu fico ainda mais feliz de poder fazer isso em solo gaúcho. Então, muito obrigada mesmo a Clube Casa, Luciano, todo o time pela parceria, pelo convite. E queremos agradecer quem ficou aqui conosco, né? Então, nesse talk ou ao longo dessa tarde, foi realmente muito importante contar com a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.